Na lição deste domingo estudaremos a respeito do encontro entre Nicodemos, um fariseu e membro do Conselho Supremo, é o Sinédrio, né? E o Senhor Jesus Cristo. Ao narrar acerca deste assunto, o discípulo amado nos deu um ensino específico e profundo acerca da regeneração e do novo nascimento. A regeneração e novo nascimento, tudo está implicando a nova mente de Cristo, essas coisas aí, né? Que nós temos, novamente de Cristo. No decorrer desta aula, vamos explicar aos alunos o fato que Jesus deixou claro em sua mensagem que religiosidade não basta. É preciso nascer de novo. É importante ressaltar também que o novo nascimento é o mesmo que conversão e regeneração. Esse é um milagre realizado somente por Jesus mediante nossa fé nele. Somente o Senhor pode recriar o ser humano caído, tornando-o filho ou filha de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Dispensa comentário, eu já falei com vocês em lições que eu amo, estou amando esse trimestre, né? Lições bíblicas jovens, eu simplesmente estou amando mesmo, vai aparecer para vocês o contrário. Jesus Cristo, Filho de Deus, muito relevantíssima essa lição, sério mesmo, bênção de Deus. Eu ainda não consegui descobrir, vocês acreditam, o nome do nosso comentarista. Eu não consegui descobrir. Vocês acreditam nisso? Não consegui. Ah, tá, aqui tá. Comentaristas tão assim. Silas Queiroz, meu Deus, tá tão assim no meio dessa parte aqui, né, que apresenta a ficha técnica. Então, nossa, podia estar melhorzinho aqui. Porque realmente o irmão Silas Queiroz tá abalando aqui, viu? Tá uma benção. O texto áureo, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, João 3,15. Essa revista quer ensinar essa lição, né, quer ensinar que a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. Vou clarear ainda mais o que o autor está dizendo. Não basta ser da Assembleia de Deus. Pronto, hashtag só que sim. Tem 3 objetivos. Apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação de Nicodemos, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo e explicar, terceiro ponto, né, a respeito do milagre de Jesus ou do milagre do Novo Testamento, vamos dizer assim. O texto bíblico está baseado em João 3, 1 ao 7, na revista de Escola Dominical, com certeza vem na Almeida Revista Corrigida, ARC, mas eu vou fazer leitura na Nova Almeida Atualizada, NA. João, capítulo 3, do 1 ao 7. Podemos? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Palavra de salvação. Eu gosto de falar isso quando leio o Evangelho. É uma tradição muito bonita, né? Porque realmente o Evangelho é palavra de salvação. Vamos ver nossa lição, então? Vamos lá aplicar essa lição belíssima da EBD? Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito abençoados, correto? Bíblia na mão, palavra de Deus no coração, revista de escola dominical do lado. E vamos aprender um pouco mais sobre isso aqui. Amados e amados, ou amadas e amadas, nessa lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos.
No diálogo estabelecido por eles, temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração, o novo nascimento. Eu não entendi ainda por que é uma mensagem cristológica. Na verdade, é uma doutrina soteriológica, a questão do novo nascimento, né? Que é verdade que só Jesus pode dar. Pode parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta a Nicodemos, mas aquele diálogo franco e direto era necessário. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma e não tem compromisso algum com as ideologias deste mundo. O autor costuma colocar para nós aqui, no final da revista de escola dominical, um breve dicionário. Deixa eu ver se ele colocou aqui de novo. Eu vou abrir aqui na internet para explicar para vocês de fato o que é isso, sem precisar necessariamente eu ficar muito prolixo. Apesar da maneira cortês com que Nicodemos se apresenta, sua conversão espiritual estava equivocada. Ele precisava ouvir de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Aí ele já vai de uma forma direta, objetiva, franca, sem enrolation, né? Sem dar muita volta, igual essas pregações que a gente vê por aí. Meu Deus do céu, gente! Nossa, que situação quando o cara começa aquela cumprimentação que não acaba nunca e vira aquele inferno, sabe? A mensagem tem 40 minutos, 20 minutos é só de cumprimentação, né? Segundo o dicionário, a palavra sofisma tem dois significados. Primeiro, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. A segunda explicação, a argumentação que aparenta verossimilhança ou verossimilidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, paralogismo. É isso que é, substantivo masculino, sofisma, né? Ou seja, é uma coisa com cara de verdade, mas que tem a função única de enrolar com a cara da pessoa e não trazer verdade coisa nenhuma. Tipo alguns fake news que a gente vê. Alguns não. Os fake news que a gente vê por aí, né? É uma notícia que na verdade não é verdadeira e a gente acha que é verdade, mas nem tem argumentação para produzir verdade. É apenas uma ilusão da verdade. E nessa época que nós estamos vivendo, o que mais se produz, infelizmente, são as chamadas fake news. Em todos os lados. Uma mensagem clara, o primeiro tópico. Religiosidade não basta. Em seu contato com Nicodemos, Jesus transmite uma mensagem clara. Não lhe bastava ser religioso. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da alta religiosa, de uma ala religiosa alta. Gente, onde que eu tirei isso? Representante de uma ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e das tradições judaicas. Eu não sei se vocês lembram, mas Paulo também era fariseu, né? Mestre de Israel, era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionaria ao Filho de Deus, que sabia de sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Ou seja, todo o aparato, todo fundamento, toda prerrogativa da razão é insuficiente diante do acordo religioso e da espiritualidade verdadeiramente cristã que implica novo nascimento. Aparatos não necessariamente te faz um cristão. Você pode ser até um cristão do ponto de vista da religião,
mas não de ponto de vista do Cristo. Você precisa nascer de novo, é o tema da nossa lição. Jesus vê o nosso interior, conhece perfeitamente nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades e só Ele pode supri-la. João 8, 37 ao 39. Nesse tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos da nossa fé e esperança. 1 Pedro 3,15. Tanto para a nossa salvação, Hebreus 10, 38 e 39, quanto para não hesitarmos a respeito da necessidade de todos os homens, que é conhecer Jesus pela fé no Evangelho e ser gerado de novo. Nós não nos impressionemos com qualquer aparência religiosa. João 3,15. O autor aqui ele quebra a prerrogativa de uma religião, né? Ele não diz que a religião é uma coisa ruim. Ele não diz que a religião é uma coisa negativa. Ele diz que a religião ela é insuficiente para o programa de Cristo. Dentro da proposta do Senhor Jesus Cristo, o fato de você ser religioso não faz de você uma pessoa com uma espiritualidade sadia. Isso é um pressuposto cristocêntrico ou cristológico, como que vocês queiram dizer. Nicodemos demonstra que naqueles dias Jesus era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por meio do alto clero judaico, já que tinha o conhecimento dos sinais que ele fazia. João 3,2. Essa palavra clero é muito do comportamento católico, né? Não necessariamente judaico. Essa palavra aqui ficou um pouco desnecessária aqui. Mas enfim. Nicodemos não podia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um de muitos mestres em Israel. Como muitos de nós vamos a muitos cultos e saímos de lá como uma mera liturgia apenas. Nada que muda nossas vidas, nada que acrescenta, pregações incríveis, mas sem espiritualidade nenhuma, sem inspiração nenhuma, completamente vazia do pressuposto da deixa do Espírito Santo, né? Era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficassem absolutamente claras. Por isso, Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém o texto áureo da Bíblia. João 3,16. João 3,16 é porque Deus mandou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse é o texto áureo, é o versículo mais importante da Escritura. Aí ele trabalha aqui que nesse encontro com Nicodemos acontece uma surpresa, né? Nicodemos chega até, olha, ou você é de Deus, né? Porque é só mesmo através de Deus que se pode realizar essas coisas que você realiza, né? Aí o Jesus vem para ele e fala assim, ó, como pode? Aí ele vai dizer isso, pera só um pouquinho. Você está preocupado com que eu sou de Deus e eu estou preocupado com que você venha nascer de novo. Que bom que você viu que eu sou de Deus. Né? As pessoas estão aplaudindo. Nossa, essa igreja é uma bênção. Essa igreja é santa. Mas qual é a relevância dessa igreja neste lugar? Porque Jesus estava ali só para ser amado, aplaudido, como alguém da parte de Deus. Mas alguém da parte de Deus que fazia mudança na vida das pessoas. E a primeira coisa que ele fala, ó, independente de você reconhecer que eu sou da parte de Deus ou não, também temos que reconhecer se você é da parte de Deus ou não. E para ser da parte de Deus, temos que nascer de novo. E no caso, se você está apenas na religião, você não nasceu de novo. É preciso muito mais do que isso. É tipo um choque. Eu imagino que Nicodemos, mesmo sendo um sábio, mas que conversa é essa? Tanto que lá na frente vai, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe de novo? Aí o Senhor Jesus até começa a demonstrar, você não é mestre em Israel, que negócio é esse de voltar para a barriga da coitada de sua mãe de novo? Você está ficando doido, você vai matar a velha desse jeito? Né? Aqui é palavra minha que eu estou colocando, né? Não é isso que eu estou falando, eu estou falando de perspectivas espirituais, não estou falando de nascimento físico, nada disso não. A conversa aqui é no âmbito da espiritualidade. E que também não dá nenhuma margem para a bagunça chamada reencarnação, né? Que é a bagunça. A atualidade é marca da
A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de campos absolutos. No campo das religiões, o espírito dessa era tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismo, como, por exemplo, o existencialismo teísta, né? A pessoa enfatiza no campo do ser humano e destrói praticamente a graça ministrada de Deus sobre a vida da pessoa. Ou a confusão que acontece mais comum do que vocês podem imaginar, de alguém confundir ser tocado pelo Espírito como estar emocionado. O toque do Espírito de fato nos emociona, porque o nosso corpo reage, mas a emoção não necessariamente é toque do Espírito. Uma emoção passa, o toque do Espírito provoca mudanças, né? Isso é muito sério. E o que tem de gente emocionada em nosso meio aí não é brincadeira. Segundo tópico, de fariseu a discípulo. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus, era considerado o príncipe dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenção nobre, como revelam muitos estudiosos. Do grego farisaios, o termo fariseu significa separar. Quase que o termo significado de santidade, né? O dicionário Vini registra que o surgimento do grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos não judaicos e justifica porque o termo passou a ser sinônimo de hipocrisia. Em seu zelo pela lei, eles quase a divinizaram e a atitude deles tornou-se meramente externa, formal e mecânica, que é o que acontece com a gente aqui na Assembleia de Deus. A enfatização da perspectiva do costume, né? Fulano é um pastor que defende a doutrina. E quando a gente vai olhar mais de perto, na verdade, o cara gosta de defender costumes arcaicos, que não fazem o menor sentido para uma pessoa que já estudou a Bíblia do ponto de vista sério, né? Não passa de doxa, opinião. Então é necessário a gente entender que o farisaísmo está talvez ressignificado, mas muito mais presente em nosso meio do que a gente pode imaginar. Né? Você vê pastores aí defendendo coisas que não tem nada a ver com a Escritura, não tem nenhuma fundamentação escriturística e é aplaudido como fulano é o defensor da doutrina. Não tem nada de doutrina ali. Doutrina é cristologia, pneumatologia, soteriologia, trindade. Isso é doutrina. O resto é costume, tradição, sei lá, essas bobeiras aí que mais joga as pessoas para fora do que para dentro. E a gente acha que isso é divino. É o problema aqui, ó. Eles, com seu zelo pela lei, quase a divinizaram e a atitude deles tornou-se meramente externa, formal e mecânica. Eles punham ênfase não na retidão da ação, mas em sua justeza formal. Ou seja, se eu sou uma pessoa que estou naquele pragmatismo antigo, de comportamentos de vestes, de aparências, e eu estou santo, mas o Senhor não está muito preocupado em santificar o seu exterior primeiro, não. Aliás, eu sou uma pessoa que eu defendo. A transformação é de dentro para fora. O que acontece do lado de fora pode sim ser consequência, mas eu grifo a palavra consequência de algo que está acontecendo dentro. Uma transformação externa, sem ter começado pelo lado de dentro, cai na pregação de Jesus Cristo, aquela mensagem dura do sepulcro caiado, né? Do lado de fora, mausoléus impecáveis de mármore, enfim. Mas por dentro tem coisas podres, mortas, passado, nenhum presente, enfim, essas coisas. E esse é um perigo muito sério para nós da Assembleia de Deus e pentecostais, né? Companhia limitada. Os fariseus são um exemplo claro de como toda religiosidade sem a vida do Espírito pode conduzir às tragédias espirituais. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério mesmo. Muito sério. Apego a coisas que não têm o menor sentido. E nós perdemos foi gente com essas besteiras.
né? Sinceramente, alguém vai falar assim: ah, mas a doutrina é de Deus, o costume é do homem. Eu não chego a defender assim, não, porque se eu for defender dessa forma, eu diria que a doutrina é de Deus e o costume é do diabo. Porque eu nunca vi o costume ajuntar ninguém, pelo contrário, o costume apenas segregou o nosso povo, jogou muita gente para o lado de fora. Mas eu não vou falar isso não, é que eu diria, né, do pretérito imperfeito. Porque para mim o costume apenas dá testemunho da doutrina que eu vivo. Mas tem que ver a relevância desse costume que eu estou vivendo, né? É costume que não tem sentido, não. Coisa que a Bíblia está pouco se lixando com essas coisas, ela fica inventando esse tipo de... A doutrina bíblica por si mesma já é exatamente aquilo que Deus quer para nós. Não precisa nem tirar nem acrescentar nada mais. Isso aqui não é uma coisa de discussão, não é um debate. Isso é fato. Examinai, pois, as Escrituras, não o estatuto da igreja, não o estatuto é apenas uma hermenêutica do ponto de vista da jurisprudência ou do ponto de vista jurídico do que nós entendemos enquanto organização. Do ponto de vista espiritual, estatutariamente quem mantém a igreja é a própria palavra de Deus, sobretudo os textos apostólicos, né? Filho do homem, filho unigênito e unigênito filho de Deus, João 3, 13, 14, 16, 18, Jesus vale-se desses muitos títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. João 3, 16. Essa mensagem produziu algum efeito no coração de Nicodemos. Isto é demonstrado em João 7, versos 50 e 51. Esses capítulos são enormes, né? Quando, junto aos fariseus, repreende a conduta deles que condenavam Jesus sem nem mesmo ouvi-lo. Essa atitude de Nicodemos precisava ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé em Jesus. Eu não sei se nós poderíamos dizer que há certo grau de fé em Jesus, uma vez que este homem vai procurar Jesus de noite. Olha aqui o versículo 1, o versículo 1 do capítulo 3. O versículo 2 do capítulo 3, perdão. Né? Não sei se havia fé em Jesus. E se ele tinha uma fé em Jesus, ele tinha uma fé escondida. Porque o templo e a sociedade eram intrínsecos, né? Nós estamos em sociedade teocêntrica. Se você é expulso do templo, você é expulso da sociedade. É muito complicado. Não é como você sair da Assembleia de Deus hoje. Lá, se você saía do templo, você saía de tudo. Até da sua fraternidade de família, né? Olha aqui o que diz o texto, ó. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: judeu não visita os outros de noite. Se ele está visitando Jesus às escuras, às escondidas, é porque, de fato, ele não está necessariamente professando nada em Jesus. Eu diria que Nicodemos aqui está em caráter investigativo. Fé ainda não. Eu acho que o nosso autor aqui comete certa precipitação aqui quando afirma que nele havia certo grau de fé em Jesus. Talvez uma curiosidade, uma investigação, uma suspeita, mas fé... Não, eu não afirmaria isso não. Ao ponto de defendê-lo diante dos furiosos fariseus e rejeitar-se a ser censurado por eles. Ainda não tem isso aqui, né, gente? No texto que nós estamos lendo, está dizendo, no versículo 2, este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Gente, aprenda a ler o texto. O texto não está dizendo palavra para encher linguiça. Se ele está colocando que Nicodemos foi visitar Jesus de noite, é porque tinha um objetivo. Tinha uma coisa ali por trás desse de noite. É igual a mulher samaritana que encontra com Jesus, ou Jesus, melhor dizendo, encontra com ela, e ela está exatamente meio-dia sentada lá na beira do poço. Tem o porquê ela está ali naquele horário. Não é simplesmente para encher linguiça no texto, não. Isso aqui não é reportagem de jornal hoje em dia, não. Vamos lá, então. No segundo momento em que ele aparece, Nicodemos está entre os fariseus, capítulo 7, verso 47 e 52. Agora sim. Agora que eu começo a ver fé em Nicodemos, né? No primeiro, não. Nesse primeiro aqui do capítulo 3, que é base da nossa lição que ele colocou para a gente ler, 3, 1 ao 7, não. Mas agora sim, no capítulo 7, a gente começa a perceber que ele tem fé em Jesus.
Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus, João 19, 38 e 39. Naquela ocasião, Nicodemos leva especiarias para a preparação do corpo de Jesus, João 19, 39. E já não estava mais na companhia dos fariseus, e nem mesmo estava preocupado em ir de noite. A mensagem do Filho de Deus havia realmente tocado seu coração. Agora sim, começa a manifestar fé na vida dele, a partir do capítulo 7. Embora o tamanho ou a profundidade da fé não possa ser aferida, é possível inferir um nítido conhecimento em Nicodemos nos 3 episódios em que ele aparece. Quanto a esse último, Mayan Pirman, que é um teólogo que eu sou extremamente apaixonado pelo Mayan Pirman, de todos os teólogos da teologia sistemática, é o que eu mais gosto, tem uma linguagem extremamente acessível. Tem muito vídeo aqui no canal, inclusive, falando dessas teologias dele, cristologia, eclesiologia, enfim. Olha, enquanto Mayan Pirman chega a dizer que Nicodemos estava ficando mais firme na fé, chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram quando veio ajudar a sepultar o corpo de Jesus. E aqui dá uma pregação interessante, né? Ele chega visitando Jesus de noite. Não é um comportamento judeu fazer esse tipo de coisa, visitar os outros de noite. A gente vai hoje na casa das pessoas de noite, mas naquela época, e eu entendo até por N situação, né? Não tinha luz, não tinha iluminação. De noite era uma questão mais de recluso, né? Tanto que a noite começava às 18 horas, o que é às 18 horas para nós hoje. Então, dentro desse contexto, a gente vê um homem que vai às escondidas visitar Jesus e termina fazendo coisas que nem mesmo os próprios discípulos tiveram coragem de fazer, como sepultar o corpo de Jesus. É interessante isso aqui, dá umas pregações interessantes isso aqui, viu? Ele passa por um processo gradual de fé. Não é uma fé assim, né? É um processo. E ele vai até... Não, eu tenho uma missão a fazer aqui. Eu vou dar um jeito de preparar o corpo do Senhor, enterrar ele. Não vai ficar abandonado na cruz, não. Ele tem um certo respeito. Isso é muito interessante, né? Porque de fariseu a discípulo, ele que é considerado príncipe dos fariseus, agora ele vai até Jesus como fariseu, não fariseu, mas como discípulo. Isso é bem interessante o caminho que o autor está fazendo aqui. É bem interessante. Eu nunca tinha observado desse ponto de vista. A gente estuda e cada novo estudo acaba aprendendo um pouco mais, né? Todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. É muito interessante. Eu tô amando essa revista. Eu amo coisas assim, gente, que acrescenta na vida da gente, sabe? Esse negócio que não acrescenta nada é muito interessante. É dispensável, mas o que acrescenta é lindo. Né? Desculpa eu ter saído fora do ar aqui agora, porque realmente eu estava pensando nisso que ele faz. Olha, ele começa como fariseu, que significa separado ou separar, e termina como discípulo, aquele que acolhe o corpo do Senhor e vai sepultá-lo. Isso é muito interessante, como servo. Né? Começa como separado, termina como servo. Eu vou pensar mais nisso depois, muito interessante. Terceiro tópico da nossa lição, o milagre do novo nascimento. O encontro entre Jesus e Nicodemos legou-nos, meu Deus, que palavra é essa? Nossa, Deus, que coisa horrorosa, gente, uma revista de escola dominical para jovem. O encontro entre Jesus e Nicodemos legou-nos, que eu imagino que é legado, né? Da palavra legado, um dos sermões mais específicos da Escritura acerca da regeneração. Abrindo um parêntese aqui, meus queridos, as coisas mais profundas que Jesus disse nem era para as multidões, né?
As pregações mais profundas de Jesus foi para uma só pessoa. E a gente está atrás de multidões, as pessoas ficam brigando comigo. Irmão Daniel, você precisa tocar mais umas polêmicas no seu canal, trazer as polêmicas. Eu falei, não, não é mexer com polêmica não, o negócio lá é ensinar a palavra saudável, genuína. Irmão Daniel, você podia fazer um dia lá no seu canal para você denunciar os pecados, para cair as máscaras, isso dá muito ibope. Eu falei, não, meu querido, estou aqui para denunciar pecado de ninguém, não. Eu estou aqui para anunciar Jesus Cristo, morto, crucificado, ressuscitado. Não estou aqui para falar de pecado de ninguém, não. Pelo contrário, Deus me livre, eu quero a distância do pecado dos outros. Não vou mexer com isso não, irmão. Não preciso insistir. Irmãos, eu recebo isso quase que todo dia, essa insistência. Isso aqui não é canal de fofoca não, irmãos. Isso aqui é canal de evangelização, de partilha da doutrina. Ah, mas só tem esse pouquinho de inscritos, só tem esse pouquinho de visualização. Não tem problema. Estou dormindo com paz, eu vou acordar com paz, sem desespero. Vamos continuar genuíno. Não precisa de apelativos. Terceiro tópico, vamos falar sobre o milagre do novo nascimento, que é o grande lego aqui, né, que ele vai então nos deixar, né? Este novo nascimento é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. Uma irmã virou para mim, mas é verdade que para ser salvo basta acreditar em Jesus pela fé, no ato vicário da cruz do Calvário? Eu falei, é só isso. Você não precisa de mais nada para ser salvo. Mas não precisa de mais nada. Qualquer coisa que você acrescenta à salvação, você está dizendo que o que Jesus fez na cruz do Calvário é insuficiente para te salvar. Né? Mas não tem que ser santo para ser salvo? Não. A salvação implica-nos um processo de santificação. Mas eu não tenho que ser santo para ser salvo. Eu estou me santificando porque eu já sou salvo. É outro assunto. É essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte em delitos e pecados, Efésios 2:1, Colossenses 2:13. A respeito da expressão nascer da água e do Espírito, ao mesmo tempo em que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste à substituição do entendimento judaico sobre contínuas purificações, significando água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger Stronstad. É isso mesmo, né? Stronstad. Ela revela-nos a imprescindível ação da palavra em consonância com o Espírito em uma operação. Conforme o dicionário Vini, são dois poderes operacionais para produzir o novo nascimento, que nós estamos tratando aqui, que são a palavra da verdade, Tiago 1:18, 1 Pedro 1:23 e o Espírito Santo, João 3, versos 5 e 6. Enquanto lá em Lucas, a simbologia do Espírito Santo, na sua maioria dos textos, não todo, evidentemente, é aplicado ao fogo, em João, irmãos e irmãs, a simbologia do Espírito Santo está aplicado à água. Né? Então, esse negócio aqui da água e do Espírito, essas coisas aqui, é quase que uma redundância, um gritar alto, né? Esse nascer da água e do Espírito, a água que sempre vai estar ligada no Espírito. Jesus quer dar água nas bodas de Caná, Jesus quer dar água para a mulher samaritana, Nicodemos precisa nascer da água e do Espírito. Na cruz do Calvário, João é o único que diz que saiu do Senhor Jesus sangue e água. Ninguém mais diz, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, não diz, só João fala isso. E alguns teólogos vão trabalhar que o Espírito Santo foi dado à igreja na cruz, segundo a hermenêutica de João, né? Porque é na cruz do Calvário que ele dá toda a sua vida, sangue, e começa a dar o seu espírito, água, né? Isso é muito interessante na teologia joanina. Então a água aqui está muito ligada ao espírito, né? Só que tem que tomar muito cuidado, porque João ele faz um pouco de confusão entre o Espírito Santo e Jesus, as duas pessoas. Se você olhar o texto bem de perto, você vai ver que a hermenêutica de João trabalha o Espírito de Cristo como literalmente a pessoa de Cristo, na forma espiritual. Se Jesus é o Cristo físico, o Espírito Santo é o Cristo espiritual. Vê se você percebe como é que é. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses textos, né? Aliás, a maior fonte de heresia da história da igreja é Gênesis capítulo 1-11 e o Evangelho de João. É daqui que os hereges tudo tiram suas hermenêuticas mais loucas do mundo.
porque não compreende certas deficiências dessa igreja primitiva. A doutrina do Espírito Santo vai ficar pronta quase séculos depois, né? A pneumatologia como nós cremos hoje. Por isso que nós acreditamos que a fé da igreja é patrística, fundamentada na apostólica. São duas igrejas, né? Uma fala o evangelho e a outra da doutrina. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo de salvação. Outras são justificação, adoção, santificação. Essas coisas todas que a maioria dos teólogos acaba inventando para atrapalhar a vida da gente. Né? Deus, vou fazer essa pequena crítica aqui. Porque se você parar para pensar bem de perto, uma coisa está intrínseca à outra. Mas os teólogos ficam fazendo esse monte de trem para ver se a gente desorienta e começa a não entender nada. Fica difícil, né? Porque o evangelho é simples. O teólogo que vai incrementar o trem de tal ponto que fica incompreensível. Como já vimos, não é uma crítica à teologia não, viu gente? É uma observação mesmo. Eu sou teólogo e amo teologia. Como já vimos, a regeneração e renascimento espiritual, a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria nova natureza, ele cria de novo a natureza interior, como vai dizer Stanley Orton. A CPAD adora esse autor, né? Gosta muito dele. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no espírito. Efésios 2:1, 10, Gálatas 5, do 1 ao 25, Ezequiel 36, 26 e 27. É por isso que o pecado na vida do cristão não é uma escolha, é um acidente. Não tem livre-arbítrio para pecar. O livre-arbítrio é escolher Cristo. E quando eu escolho Cristo, eu passo a ser servo dele. Servo no grego é doulos. A origem da palavra Douglas, que quer dizer escravo. Escravo não tem querer. Ou seja, o pecado em nossa vida não é um querer. Se tem querer de pecado, então não tem novo nascimento. Ainda é velha criatura operando. Mas se acontecer um acidente, não é escolha do pecado, isso é diferente, o Espírito está ali e a pessoa de Jesus Cristo como advogado para interceder por nós, como o João mesmo vai explicar lá na frente. Há uma mudança em nossas inclinações, desejos e motivações íntimas. O Espírito opera em nós uma obra sobrenatural de transformação que atinge os três aspectos da natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. Olha aí, ó, pensamento, sentimento e vontade. Olha que coisa rica. Essa lição é rica. É por isso que todos os regenerados precisam viver diariamente dependentes do Espírito Santo a fim de continuarem frutificando nele. Não sei se vocês se lembram lá da parábola das 10 virgens, né? 5 tinham azeite, reserva de azeite, 5 não. Azeite é a simbologia do Espírito, né? Não adianta tacar a lamparina acesa se não tem reserva de azeite para mantê-la acesa. Se a lamparina acesa simboliza a palavra, a reserva de azeite simboliza o Espírito. É o Espírito que mantém em nós a palavra acesa. E quem não tem a palavra acesa pode não ver nada, pode estar em escuridão quando o noivo chegar. Arriscado demais. Quando a justificação é Deus em Jesus Cristo, declaramos justo. Romanos 5:1, pela adoção somos considerados filhos. João 1:12, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Romanos 8:17, são obras instantâneas realizadas em decorrência dos méritos de Cristo, ou seja, fruto do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Isaías 53:1-2, Efésios 13 ao 14, o 2 do 1 ao 16. Já a santificação é progressiva. Começa com a regeneração e deve prosseguir por todo o tempo da nossa vida na terra. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 12:14. Vamos trabalhar aqui para finalizar o último ponto do terceiro tópico, a orientação chamada regeneração e batismo no Espírito Santo. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Porque você vê que é muito rico. O professor vai ter que empenhar um bom estudo aqui para ministrar essa lição. Isso é teologia mesmo. Doutrina legítima. Né, que o nosso irmão, deixa eu ver o nome dele aqui, eu sempre esqueço, gente, Silas Queiroz, né, vem nos abençoar aqui. Deixa eu até grifar o nome dele, que eu fico na dificuldade de ficar encontrando o nome desse homem toda hora. E é necessário a gente, né, aplaudir as pessoas que fazem trabalhos bons. Aliás, quem me acompanha aqui no canal sabe que quando a pessoa é ruim, eu falo mal mesmo, quer nem saber, meu filho. Né? Porque essa lição é cara demais pra gente comprar porcaria. Vamos comprar pelo menos um negócio que vale a pena.
É muito importante considerar a diferença entre regeneração, que está no campo da soteriologia. Soteriologia, para quem não conhece essas palavras, né, é a doutrina da salvação, e o batismo no Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. São experiências espirituais distintas que não podem ser confundidas. Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus experimentaram a obra da regeneração após a sua ressurreição. A sua ressurreição, parece um trava-língua, né? João registra o momento dessa experiência. E Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeu o Espírito Santo. João 20, 22. Conforme Donald Stamps, que é o comentarista da revista da Bíblia de Estudo Pentecostal, era a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cordeiro ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Numa clara demonstração de que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta dessa obra regeneradora, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Ou seja, fossem batizados no Espírito Santo, conforme Atos 14, verso 5. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes e foi evidenciada no falar em línguas. Atos 2, 1 ao 4. Irmão Daniel, tem que falar em línguas e ser batizado no Espírito Santo? Precisa te responder? Vai ler o livro de Atos que você vai ver a resposta. Portanto, os discípulos já tinham o Espírito Santo recebido no momento da regeneração, mas ainda não havia recebido batismo no fogo. Lucas 3,16. Batismo no fogo, que é um erro, viu, gente? Porque aqui, mas vem um aí que vos batizará no Espírito Santo e no fogo, isso aqui é um equívoco, tá? Isso aqui é uma deficiência teológica, porque em Lucas, quem está dizendo isso é João Batista, ele tá dizendo, porque ele já tem a mão a pá ermo. E o que não é saudável, ele vai jogar no fogo. Batismo no fogo é para os ímpios. Esse texto usado aqui na revista de Lucas 3,16, batismo no fogo é condenação, enquanto batismo no Espírito Santo é imersão da igreja. Né? Os ímpios serão mergulhados no fogo, como a igreja será mergulhada no Espírito. São contexto, cuidado com isso aqui, muito cuidado. Em diversas coisas, a palavra fogo simboliza a palavra de Deus, simboliza próprio Jesus Cristo, simboliza o Espírito Santo, mas no contexto citado pelo autor aqui, que é um erro grosseiro, Lucas 3,16, é juízo. Isso não é para a igreja, não. Deus me livre desse batismo no fogo aqui. Concluímos dizendo que o diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma clara exposição do cumprimento do plano divino, salvífico, com a vinda do Filho de Deus ao mundo, com a oferta da salvação para toda a humanidade. O amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas em detrimento de quem quer que seja. Né? A salvação não pertence à Assembleia de Deus, não pertence à igreja evangélica. É isso que ele está dizendo aqui. Todos indistintivamente são chamados à salvação, cuja experiência inicial e fundamental é a regeneração, o novo nascimento, e não a membresia da nossa denominação. Só para voltar aqui no final, aqui sobre batismo no Espírito Santo e Espírito Santo na vida da pessoa aqui do contexto do último ponto do terceiro tópico, ser cheio do Espírito Santo é diferente de batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o momento da conversão, ele entrou, infusão. Enquanto batismo no Espírito Santo é a manifestação. Pum! Efusão. O que é isso? Manifestação do Espírito. Entrou, convertido, novo nascimento, aceitei Jesus. Como você quer dizer? Efusão, batismo, manifestou. Você está entendendo como é que funciona? É isso que acontece. Uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo não necessariamente é uma pessoa sem o Espírito Santo. Se você consegue dizer que Jesus é quem ele é, segundo a Escritura Sagrada, é o Espírito Santo que está te revelando. Logo há em você o Espírito Santo. E esse assunto não se discute. Tá bom? Ninguém pode dizer que Jesus é quem ele é, senão pelo Espírito Santo. E isso é o próprio Jesus que afirma. Pedro, não foi você que falou isso, não. Foi o Espírito que te revelou. Beijo no coração. Qualquer coisa, faz a pergunta aqui embaixo que a gente responde, tá? Quer dizer, eu não sei de tudo, não. Mas o que eu sei, eu adoro partilhar. Beijo.